Governos dos Estados Unidos e da China informaram na última sexta-feira que, a princípio, entraram em um acordo para aliviar a tensão comercial entre as duas potências. Autoridades do governo de Donald Trump disseram que vão suspender a entrada em vigor do aumento de tarifas sobre a China, que seria aplicado na próxima semana. A China, por sua vez, se comprometeu a acelerar as compras de produtos agrícolas americanos. Chegamos a um acordo muito substancial na fase 1, disse o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em coletiva de imprensa, logo após o encontro com o vice-primeiro-ministro chinês Liu He, na Casa Branca. O acordo inclui a suspensão do aumento de 25% para 30% da alíquota das tarifas sobre 250 bilhões de dólares em importações da China, que seria aplicado na próxima semana, e a compra por parte do governo chinês de 40 a 50 bilhões de dólares em produtos agrícolas dos Estados Unidos. O pacto, que as autoridades estão chamando de primeira fase, deve ser finalizado no período de 3 a 5 semanas. O representante comercial dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, disse que o presidente Trump ainda não havia decidido se vai colocar em prática as tarifas adicionais que foram anunciadas para 15 de dezembro. Ele ainda acrescentou que o processo sobre a empresa chinesa Huawei está sendo tratado separadamente e não foi discutido nessa rodada de conversas com o governo chinês. Os países não conseguiram concluir neste encontro na Casa Branca um pacto sobre a contenção de manipulação da moeda, mas o secretário do Tesouro americano Steve Mnuchin disse que as discussões estão quase completas. Vamos agora saudar o diretor do Simconsult, Leone Severo, que analisa para a gente dois grandes fatos do mercado agrícola. Primeiro, a neve, que atingiu produção americana, e o segundo, essa expectativa de acordo parcial envolvendo guerra comercial. Leones, primeiramente, guerra comercial, qual o efeito prático e em que momento estamos? Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Bom, Kellen, na verdade, o Brasil é protagonista. O Brasil é o maior exportador do complexo de soja do mundo. O Brasil está acima de qualquer situação, seja com acordo, seja sem acordo. Nós temos que exercer esse nosso potencial, né, de ser o maior no mundo, e ninguém pode preterir da soja brasileira ou do farelo brasileiro. Então, é indiferente que haja um acordo de 30 milhões de toneladas para o Brasil. Até porque os chineses, no próximo ano, deverão elevar as importações acima de 100 milhões de toneladas. Esse ano, os cálculos já mostram que pode chegar a 90 milhões de toneladas. Então, é indiferente essa situação, mas eu posso dizer que os chineses não têm a mesma convicção que têm os americanos sobre esse acordo. Foi uma coisa muito mal arranjada, me parece. O que os americanos dizem não, os chineses não endossam, estão céticos com relação ao acordo. Para nós até que seria bom que saísse o acordo, né, para ter uma solução para esse problema das cotações da Bolsa de Chicago, mas até agora o que se tem é muito pouco. Bom, você está dizendo que os chineses não endossam o que foi dito pelos americanos. A sua conclusão é que pode não haver esse acordo parcial no nível de detalhamento que é esperado. Isso significa que parte dessa demanda viria para o Brasil e isso poderia incrementar prêmios nos portos? A demanda para o Brasil já existe, né? E os prêmios também serão bons, porque o Brasil tem uma vantagem de 30 centavos por bushel sobre a soja americana com relação ao frete e mais 30 centavos com relação à qualidade que os chineses pagam, esse bônus para a soja brasileira. Nós não teremos nenhum prejuízo de qualquer maneira, como eu falei. Mesmo que haja esses 30 milhões de toneladas, que não são 40 bilhões de dólares, 30 milhões de toneladas são 12 bilhões de dólares. Então, é muito duvidoso o que o Trump falou, porque não tem essa dimensão. O mercado agrícola dos Estados Unidos com relação à China jamais chegará a esse número. E então, os chineses, naturalmente, não estão muito confiantes, não. E tem vários assuntos muito, muito difíceis, né? O núcleo duro, que eles chamam, que é as empresas de tecnologia chinesas que estão na frente dos americanos, não é? Os americanos não admitem, e tem esse impedimento. Então, é uma situação muito confusa, mas de qualquer maneira não tem qualquer impacto para a soja brasileira, que está sendo vendida a prêmio muito barato, poderia ser muito melhor. A questão é que nós não sabemos entregar muito bem a nossa oferta ainda, né? Então, essa é a situação. Agora, Leones, a vida prática do brasileiro aqui está sendo feito o plantio, um dos custos mais altos dos últimos anos, e está todo mundo na dúvida se é hora de vender ou é hora de esperar. De olho em guerra comercial e na neve que atingiu a produção americana. Qual a sua recomendação e por quê? Não venderia de jeito nenhum, até porque nós estamos saindo de uma fase de 5 anos, 6 anos de ciclos baixos,
para 3 anos de ciclos elevados. Os estoques mundiais não são grandes, como afirmam, não é? Os Estados Unidos até o ano passado eram 29 milhões de toneladas, era o maior estoque do mundo, talvez o único existente. E agora, nessa safra, chegará a 12 milhões e meio, que é um estoque de risco. E a safra americana é a primeira do mundo que começa a safra mundial. Então, nós temos ainda todo o desenvolvimento da safra sul-americana para saber se nós teremos realmente uma safra mundial 2020 compatível com a demanda. Isso quer dizer, então, que a sua expectativa é de continuidade de um momento de alta, conforme mencionou. Leonis, a gente vai voltar a conversar, inclusive, sobre a neve, tudo que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Volte mais vezes, desejo uma ótima semana. Muito bem, muito obrigado, um abraço a todos.